Olá e bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa transcrição que, olha, eu fiquei completamente fascinada. É um material muito rico, né? Muito denso. Sim, tipo, muito mesmo. É a análise de um sermão do pastor Raimundo Alcântara Menezes. O título é Na Casa do Meu Pai e o texto base que ele usa é aquela passagem super famosa do Evangelho de Lucas, sabe, no capítulo 2? Onde Jesus se perde dos pais em Jerusalém, aos 12 anos. Exato. Mas assim, o nosso objetivo aqui não é só recontar uma história religiosa que, né, muita gente já ouviu em alguma aula de escola dominical por aí. Com certeza. A missão dessa nossa análise é extrair os insights culturais lá do primeiro século e, principalmente, dissecar as metáforas psicológicas que o orador constrói a partir desse evento. É porque a gente vai investigar como esse ato literal e quase cinematográfico, né, de perder o Filho de Deus, acaba se transformando numa lente brilhante para examinar como as pessoas perdem o próprio centro moral. O centro espiritual mesmo, né? No meio dessa engrenagem esmagadora da vida moderna. Total. E no meio disso tudo, a gente ainda vai explorar traumas familiares e o peso real do que significa, de fato, alcançar a maturidade. O que torna essa análise tão interessante é justamente essa transição do literal para o metafórico. Porque o texto te dá um evento logístico muito palpável. Sim, e usa isso de trampolim, né? Isso. Um trampolim para questionamentos universais sobre identidade, os perigos do sucesso, o esgotamento ético, coisas que a gente vê o tempo todo na nossa sociedade. Então vamos desvendar isso. Porque, sério, a premissa por si só já carrega uma ironia maravilhosa. Quando a gente pensa na ideia de uma família perfeita, vem logo aquela imagem inatingível. Aquele controle absoluto de tudo. Isso. É aquele clássico comercial de margarina, sabe? Onde nada sai do roteiro, o café da manhã tá sempre quentinho e ninguém levanta a voz. E ninguém esquece um membro da família para trás no feriado, né? Nossa, pois é. E aí a gente se depara com Maria e José. Supostamente, na narrativa bíblica, eles formam o casal mais responsável e providencial da história. Eles tinham a missão divina literal de criar o Messias. Literalmente. E o que eles fazem? Eles conseguem a incrível proeza de perder o Filho de Deus numa viagem. É, o que destrói completamente aquela expectativa de infalibilidade que a gente adora projetar em figuras de autoridade. A gente ama essa ilusão, né? De que quem tá numa posição crucial tem um controle impecável da vida. Mas a realidade ali é de um caos logístico muito humano, e para entender como um erro tão colossal aconteceu, a gente precisa voltar para o cenário físico daquela época. E era tipo a tempestade perfeita para um desencontro épico. Lendo hoje, parece um absurdo. Como assim? Você esquece uma criança de 12 anos? Mas a logística de ir para Jerusalém no primeiro século era uma coisa insana. Não era colocar a família numa minivan e pegar a rodovia, né? Longe disso. Era viagem anual para a festa da Páscoa, e a geografia de Jerusalém é fundamental aqui. A cidade ficava no alto, lá no Monte Sião. Ou seja, o pessoal tinha que literalmente subir montanhas. Exato. Cruzando vales áridos, estradas perigosas. Era uma peregrinação exaustiva que levava dias, a pé ou no lombo de animais. E sempre em caravanas gigantescas. Ah, por causa de segurança, né? Contra saqueadores. Sim, segurança era o principal. E tinha toda uma trilha sonora para essa subida. Os salmos de romagem, ou os cânticos dos degraus, do Salmo 120 ao 134. Isso mesmo. Eles iam cantando passo a passo, degrau a degrau, uma multidão colossal subindo em uníssono. Imagina o barulho, a poeira, a confusão. E nesse ano específico tinha um fator novo para essa família. Jesus tinha acabado de completar 12 anos. E olha, esse detalhe da idade não é só um adorno na história. É um núcleo do problema. O pastor Raimundo destaca que os 12 anos marcam uma transição drástica na cultura judaica. É tipo um rito de passagem? Exatamente. O paralelo moderno seria o bar mitzvah para os meninos aos 13 e o bat mitzvah para as meninas aos 12. Naquela época, aos 12 o jovem deixava de ser uma criança dependente E passava por aquela sabatina rigorosa com os mestres da lei no templo, né? E o relato mostra que ele foi aprovado com louvor.
Deixou todo mundo impressionado com inteligência. Um orgulho imenso para os pais. Mas é aí que a logística vira um pesadelo, porque essa transição mudava completamente onde ele deveria estar na hora de ir embora. Muda tudo. Nessas caravanas, homens e mulheres viajavam separados. Pensa na dinâmica de um mega festival de música, mas com regras super rígidas de separação. E a regra das crianças é o que agrava a situação. Até os 12 anos, o menino viajava com as mulheres, sob a tutela da mãe. Certo. Mas assim que ele passava por esse rito de aprovação, ele ia para o grupo dos homens, com o pai. Nossa, isso é a receita para a maior falha de comunicação possível. Ainda mais porque na Páscoa, a população de Jerusalém simplesmente dobra. Era um mar de gente indo para os portões da cidade. E no meio dessa confusão ensurdecedora, Jesus possivelmente vira e diz algo tipo: "Vou ficar com meu pai", usando aquele termo aramaico, Abba. Que se refere a Deus, o Pai Celestial. Só que a Maria, no meio do barulho, ouve a palavra pai e o cérebro dela faz associação imediata. Ela pensa: o José. Faz todo o sentido lógico para ela. Então, o grupo das mulheres segue viagem achando que o menino está com os homens. E o José, do outro lado, sabe que o filho atingiu a maioridade. Ele devia estar ali com ele. Mas no tumulto, José presume que o menino quis dar um tchau para a mãe ou ficou um pouco mais lá com as mulheres. E a caravana marcha, tipo, um dia inteiro pelo deserto. Um dia inteiro no fluxo oposto. Até a hora de montar o acampamento à noite, que é quando os grupos se reúnem. E é aí que o choque acontece. O menino não tá com ninguém. Eles perderam ele. É o desespero total. Mas aqui tem uma reflexão que, sério, muda tudo. Se a gente pensar com aquelas lentes sagradas, o normal seria questionar: cadê a proteção divina? É contraintuitivo, né? Eles viajam um dia inteiro, percebem o erro e levam mais 3 dias revirando Jerusalém. Se não foi uma negligência boba, o que de fato distraiu esses pais? E essa é a grande virada psicológica do sermão. A resposta é surpreendente. O que distraiu os dois não foi pecado, não foi rebeldia, nem descaso. Então, o que foi? Foi alegria. Foi a euforia do próprio sucesso. Uau! Isso faz um sentido muito assustador. Faz, né? Porque a gente tende a focar toda a nossa vigilância nos momentos de crise. Sim, quando o diagnóstico é ruim, ou o projeto está afundando, está todo mundo em alerta máximo. Mas o sermão argumenta que eles estavam tão maravilhados, festejando a aprovação brilhante daquele jovem, Que eles simplesmente baixaram a guarda, faltou vigilância logo no momento do êxito. o sucesso tem essa capacidade anestésica, sabe? Ele cria uma falsa sensação de segurança. A lição é que o perigo real, muitas vezes, não está no fracasso. O fracasso mantém a gente humilde e hiperfocado, tentando corrigir a rota. Exatamente. O grande risco mora na euforia da vitória, quando a gente solta o volante porque acha que já cruzou a linha de chegada. E ele usa isso para humanizar figuras intocáveis, né? Mostrando que o descuido acontece com qualquer um que se deixa levar pelo barulho da festa. E é aí que essa ponte metafórica decola para a nossa vida atual. Total. Porque quem tá ouvindo a gente agora pode pensar: beleza, interessante, mas eu não moro no primeiro século e não tenho que cuidar de um Messias. Uhum. Como isso se traduz para o nosso dia a dia, né? Exato, como essa perda de foco atinge a nossa cultura hoje. O orador faz uma conexão moderna através de um contraste muito inteligente. Ele conta uma memória de infância dele sobre a Sexta-feira Santa. Ah, essa parte é incrível. Ele diz que a mãe ensinava regras super rígidas. Tinha que jejuar a pão e água, manter silêncio e, o mais importante para uma criança, os pais não podiam bater ou castigar os filhos naquele dia. Nossa, o que na cabeça de qualquer criança esperta é um passe livre pro caos. É o dia perfeito para aprontar todas. Lógico. Se a punição tá proibida na sexta e só vem no sábado, a criança faz a festa. E é fascinante ver como a mente humana faz isso com tudo. A gente adora criar essas fronteiras artificiais, né? Sim, o que o sermão chama de santidade de vitrine, ou ética compartimentalizada. A pessoa se comporta perfeitamente num prédio religioso ou numa reunião da empresa. Mas quando passa da porta de saída, as regras Somem. E a grande crítica dele é essa. A verdadeira ética que o texto propõe é que todos os dias são santos. A integridade não é uma roupa que você veste para ocasiões especiais. Tem que ser contínua.
E isso ilumina o conceito de perder o centro. É a provocação dele. Se aqueles pais perderam o foco no meio da festa, quantas pessoas hoje não perdem os próprios ensinamentos éticos no meio do estresse? A gente vê isso direto, pessoas amáveis num ambiente controlado, mas que perdem a bússola quando a vida aperta, quando o trânsito trava. Ou nos negócios, né? Quando a pressão financeira faz a pessoa jogar os princípios pela janela. A distinção que ele faz entre ter dons e ter um centro é cirúrgica. Assim. Imagina um executivo de alto nível, um talento raro, domina planilhas, oratória impecável. Entrega todos os resultados. Isso. Mas aí chega o fim do trimestre. A pressão para fechar um contrato milionário é brutal. E diante disso, ele passa por cima dos colegas. Omite informação do cliente. Exato. Ele não perdeu os dons técnicos dele, ele continua sendo um gênio. Mas ele perdeu o centro moral. E o pastor usa uma frase pesada para ilustrar isso. Ele diz: qualquer um pode ser usado, até o diabo se citasse a Bíblia. Nossa, A ideia é que ter habilidade ou talento nato não atesta a integridade íntima de ninguém. ser eficiente não é sinônimo de ter caráter, né? O talento funciona sob os holofotes, mas é o centro bem definido que sustenta as escolhas quando ninguém está olhando. Agora, pensa no cenário de alguém que ouve isso, percebe que agiu igual a esse executivo e quer recalcular a rota. Para onde essa pessoa volta? Isso. E a narrativa diz que o Jesus foi encontrado no templo, o que o sermão define como a casa do Pai. Mas falar disso abre uma caixa de Pandora psicológica, não abre? Sem dúvida. Ele entra de cabeça na psicologia aí. Ele analisa as palavras originais. Betel é casa de Deus, Belém é casa do pão, e o Bet-Abá é a casa do Pai. E Abba, no aramaico, é uma palavra super íntima, né? Tipo papai. Isso, é puro afeto. E foi para esse referencial de segurança que ele disse ter voltado. Eu achei isso de uma inteligência emocional rara no sermão. É impossível falar que voltar para a casa do pai é maravilhoso sem esbarrar num problema gigante. O fato de que pai é um gatilho de trauma para muita gente. Exato, para uma parcela imensa da sociedade, falar de afeto familiar soa quase ofensivo. Tem gente que cresceu onde os pais eram a fonte de abuso, de abandono. Nem todo mundo teve um referencial saudável para querer voltar, né? E o sermão não ignora essa realidade crua. Ele usa isso para explicar a formação da identidade. Como um andaime emocional, não é? Exatamente. O afeto na infância é o andaime. Ele dá o exemplo de uma menina que cresce com um abraço respeitoso do pai. Isso cria um filtro de proteção formidável no cérebro dela. Ela entende que amor e respeito andam juntos e não vai tolerar um chefe tóxico ou um relacionamento abusivo no futuro. Porque a base dela está firme. O reverso disso é o que a gente chama de orfandade emocional. Que é quem não teve essa fundação estruturada por violência ou negligência. E o resultado é que a pessoa passa a vida projetando essa forma de validação não resolvida em tudo. Na forma como lidera a equipe, nos parceiros que escolhe, até enxergando figuras de autoridade ou a espiritualidade como algo sempre punitivo. A falta desse Bet-Abá na infância deixa o indivíduo muito vulnerável. Mas a genialidade ali não é só constatar o trauma, é propor a reconstrução. Ele cita o Agostinho de Hipona, né? Isso. Quem não conhece a Deus como pai, não conhece a igreja como mãe. E não é para impor um dogma, é para oferecer um arquétipo terapêutico. Porque o passado não dá para mudar. Ninguém tem máquina do tempo para consertar os pais da infância. A cicatriz está lá. A cicatriz existe, mas a identidade presente não precisa ser refém dela. O que ele oferece é adotar um novo referencial. A ideia de um pai perfeito ou uma comunidade que realmente acolhe funciona como uma nova matriz. É reaprender o que significa estar em casa. E esse processo de voltar ao centro, de ancorar no Bet-Abá, tem um objetivo que vai além do conforto. Tem a ver com o crescimento real. O sermão fala de uma palavra específica para descrever o que aconteceu com o jovem depois do desencontro. Que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O famoso termo estatura, que muita gente lê de um jeito bem bidimensional. Sim, como se fosse só o adolescente espichando e ficando mais alto. Mas ele mergulha no grego na palavra elikia para mostrar que é infinitamente mais denso. Crescer em elikia não é sobre centímetros. E a conexão que ele faz com a palavra relíquia em português é sensacional. É muito boa.
A reliquia carrega esse peso de maturidade, de tempo convertido em algo precioso. Pensa num vaso egípcio de 3.000 anos. O valor não é porque é um pedaço de barro velho. É porque ele resistiu ao tempo, às guerras, e acumulou uma história inestimável. Crescer em estatura é atingir a plenitude do seu potencial. Se tornar uma pessoa de valor pela maturidade. Eu amo comparar isso ao envelhecimento de um vinho raro no barril, sabe? Comparado com uma garrafa qualquer que você esquece na prateleira. Qualquer vinho fica velho se o tempo passar. Exato. Só que o simples envelhecer transforma muito vinho em vinagre. O desafio da relíquia, de virar uma relíquia, é o esforço de agregar notas profundas e complexidade através das experiências que a vida joga em você. Sem deixar que essas experiências te deixem amargo. E o sermão traz um contraponto sombrio para quem recusa esse processo. A figura do rei Saul. Isso, lá do Antigo Testamento. Um cara escolhido para a grandeza, com talento, mas que escolheu o oposto. Nas palavras do pastor, o Saul emburreceu. Nossa, emburreceu uma palavra forte. Ele desistiu de crescer em maturidade. Foi consumido pela inveja, pelo medo de perder controle. E definhou na imaturidade. E essa resistência à maturidade é tão atual, o orador até fala de líderes e profissionais que ele conhece que admitiram uma coisa super-humana, o cansaço moral. Pessoas exaustas de ter que perdoar. Exaustas de ser sempre a pessoa madura da sala. E esse esgotamento ético muda a nossa compreensão. Porque lembra da Maria e do José perdendo o menino pela euforia? Foi um acidente logístico. Mas a perda do centro na vida adulta muitas vezes é voluntária. A pessoa sucumbe ao peso de manter a integridade no mundo que só recompensa atalho. É o fundador de startup que passa 10 anos construindo a empresa com ética, recusando o dinheiro sujo. Mas aí a concorrência cresce jogando sujo e ele chega na beira do esgotamento. Surge a chance de salvar a empresa com financiamento, mas que exige demissões brutais e vazamentos de dados. Ele assina o contrato, não porque ele é mau. Porque sofreu de cansaço moral. Ele abriu mão da reliquia pela exaustão. E para combater isso exige esforço deliberado. O pastor compartilha que ele mesmo abandonou carreiras lucrativas tipo mercado financeiro e engenharia. Para seguir a vocação dele, uma escolha ativa para buscar essa maturidade inegociável. Alcançar essa estatura exige ancoragem constante. Você precisa saber o caminho de volta para sua fundação quando o cinismo bater. Nossa, o volume de reflexões dessa análise é absurdo. A gente começou desconstruindo a perfeição, olhando para a logística poerenta das caravanas. E como o sucesso pode ser a maior armadilha para a mente humana. A euforia faz a gente perder de vista o que importa. Passamos pela integridade contínua, rejeitando aquela santidade de vitrine. Discutimos o impacto do trauma infantil e a busca por um novo Betiaba, uma casa do pai, para reconstruir a identidade. Para chegar nesse desafio lindo da relíquia, de se transformar numa relíquia viva, lapidada pelas experiências, resistindo ao cansaço moral. Independentemente do que quem está ouvindo acredite, a lição é irrefutável. Proteger a bússola ética no meio da nossa rotina barulhenta é um trabalho diário. Exige atenção plena. Reconhecer que todo dia, e não só nos feriados, a gente precisa da melhor versão do nosso caráter. E isso deixa um pensamento final para a gente mastigar muito depois dessa imersão acabar. A gente falou tanto de voltar ao Betiaba, a esse centro de silêncio e reflexão, que antigamente era um espaço físico muito claro. Mas e hoje? O que acontece com a cabeça de uma sociedade quando os espaços de pausa estão sumindo, sendo engolidos por distrações sem fim? Onde fica o nosso ponto de retorno num mundo onde a gente está marchando nessas caravanas digitais lotadas, rolando a tela para o infinito, sem nunca parar para ver se a gente não largou a nossa essência pelo caminho? É uma provocação e tanto. Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente. Muito obrigada pela companhia nessa investigação e a gente se encontra na próxima imersão.